Hello, people! Olá, gente! Hoje nós vamos estudar sobre question words e cognates. Question words são as palavras interrogativas e cognates são palavras cognatas. Eu sou a professora Aline e a gente vai começar agora a nossa aula do primeiro ano. Então, o que são palavras interrogativas ou pronomes interrogativos? São palavras utilizadas lá no início da frase, ok? Para fazer perguntas. Essas perguntas podem ser sobre quaisquer coisas, tá bom? Coisas, pessoas, lugares, tempo, motivo, sentimentos, sensações, quantidade, certo? Elas são, no caso, as que a gente vai estudar nessa aula. Existem outras, ok? Vamos estudar what, which, who, where, when, why, how e how many. E cognates. O que são cognates? São palavras em inglês que têm a grafia, no caso a escrita, bem parecida ou igual à da língua portuguesa, certo? E a tradução é aquela que a gente espera, aquela que a gente imagina que seja quando a gente vê a palavra. Geralmente, em textos científicos, textos bem específicos de uma determinada área, existem muitas palavras cognatas, certo? Como exemplo aqui, eu coloquei 8 palavras da unidade 2 do livro de vocês. São elas lamp. Lamp, apesar de pouco parecido, mas parece com lâmpada. Dá pra gente entender que seja a palavra lâmpada. Ecology, ecologia. Reuse. Reuse parece com reuso, mas na verdade, que reuso, né? Reusar é o mesmo que reutilizar. Então, a tradução melhor para o português é reutilizar. Solar é solar, veja que a escrita é igual, né? Todas as letras são iguais, só a pronúncia que vai modificar, mas a pronúncia não tem importância, certo? O que a gente vai observar é apenas a escrita. Energy, que é energia. Reduce, reduzir. Recycle, reciclar. E climate, clima. Durante as próximas lâminas de slide, que eu vou explicar sobre os pronomes interrogativos, vocês vão sempre observando se existem palavras cognatas, tá bom? Ao final de cada lâmina, eu vou falar quais são as palavras cognatas, para vocês irem entendendo melhor este outro conteúdo também. A primeira palavra interrogativa é what. What tem como tradução o que ou qual, certo? Veja que esse o que eu coloquei aqui no título, ele é acentuado, né? Essa palavrinha que, mas é porque eu coloquei ela sozinha. Se você perguntar apenas o que, em português ele vai ser acentuado. Agora, se você colocar o que dentro de uma frase em que ele tenha palavras logo após, então você não vai colocar acento, ok? O que e qual, né? No caso a palavrinha what, ela serve para perguntar sobre 3 coisas diferentes. No caso, sobre coisas, fatos ou atividades. Cada um desses exemplos é sobre um desses aspectos aqui, certo? O primeiro exemplo. What do you have in your hands? Eu estou perguntando sobre uma coisa, né? O que você tem nas suas mãos? Veja que a palavra what, ela inicia a frase. Em seguida, nós temos a estrutura de frase interrogativa, começando com o verbo auxiliar, depois o sujeito, em seguida o verbo principal e o complemento. E, obrigatoriamente, já que é uma frase interrogativa, nós teremos que colocar o ponto de interrogação. What is your name? Qual é seu nome? Novamente, nós iniciamos aqui com a palavra what. Aqui é uma pergunta sobre um fato, né? Já que cada um tem seu nome e ponto final. E veja que as traduções aqui da frase 1 para a frase 2, elas são diferentes. Na primeira frase eu perguntei o que, na segunda frase eu perguntei qual. Então, você vai ter que observar qual é a melhor utilização para aquela determinada frase, né? Qual tradução combina mais.
3. What is she doing? O que ela está fazendo? No caso, é uma atividade, né? Estou perguntando sobre uma ação. O que ela está fazendo? Certo? Novamente, eu tenho aqui a estrutura, a palavra interrogativa, what, em seguida o verbo auxiliar, sujeito e o verbo principal, ok? Lembrando, as palavras interrogativas, elas também são chamadas de W8 questions, certo? Porque são palavrinhas iniciadas, na sua maioria, com as letras W, que é W, e H, que é H. Conforme eu for passando as lâminas, vocês vão observando que quase todas elas vão começar com as letras W, H, ok? Which, ela tem duas traduções também, qual ou quais. Veja que essa tradução qual é igual à da palavra what, né? Só que tem uma diferença. O which, ele é utilizado para perguntar sobre algo específico, certo? E geralmente com opções. Como assim? Coloquei aqui 2 exemplos, certo? Um com algo específico e outro com opções. A primeira frase, which is the largest state in north of Brazil? Qual é o maior estado no norte do Brasil? Veja que dentre todos os estados lá do norte, eu estou perguntando qual é o maior. Então, é algo específico, ok? Nesse caso, então, eu devo colocar which. Which is the best series in Netflix? Elite or Sex Education? Qual é a melhor série na Netflix? Elite ou Sex Education? Nesse caso, eu coloquei 2 opções, né? Dentre todas as séries, eu escolhi 2 para você optar por uma delas. Por isso, eu devo colocar aqui a palavrinha which. Se eu apenas perguntasse qual é a melhor série na Netflix e não colocasse opções, ao invés de which, eu colocaria what, certo? Vamos analisar aqui nessas 2 frases quais são as palavras cognatas. Dentre essas palavras da primeira frase, nós temos state. State parece com estado, né? E tem a tradução que se imagina. North, que é norte. E Brazil, que é Brasil, né? Nomes de lugares, a maioria são muito parecidos. Às vezes a gente nem muda a escrita. Em várias ocasiões a gente não precisa nem mudar a escrita, certo? E nessa segunda frase aqui, nós temos a palavra Sari, que apenas muda o acento, né? Em português a gente coloca com acento, em inglês a gente não tem acentuação, então não coloca. Netflix a gente não conta como palavra cognata porque ela é uma palavra estrangeira, né? A gente usa aqui no nosso país, mas é como uma palavra estrangeira, ok? Elite, veja que a escrita é idêntica, ela tem a tradução que se imagina. Sex, sexo, também é parecida, né? É cognata. E education, que é educação. Aqui eu não traduzi o termo sex education porque é o nome da série, certo? Então eu não poderia mudar para educação sexual. Só que a gente sabe que são palavras bem parecidas com as da língua portuguesa, por isso são consideradas cognatas. Who é a palavrinha interrogativa quem, e obviamente se eu pergunto quem, eu vou estar perguntando sobre pessoas e apenas sobre pessoas, né? A primeira frase, who is talking about nature? Quem está falando sobre natureza? Então, se eu faço pergunta com who, a resposta sempre vai ser uma pessoa, né? Quem está falando sobre natureza? Ah, o professor fulano de tal, o aluno tal, ou então o repórter. Sempre vai ser a resposta uma pessoa. A 2. Who are these people? Quem são estas pessoas? Nós temos novamente aqui a palavrinha who iniciando a frase e tem como tradução quem. Tem alguma palavra cognata? Sim, nós temos nature, que parece muito com natureza, e apenas esta palavra, né? Where. Where tem como tradução onde. Se eu pergunto onde, eu vou estar perguntando sobre
lugar. Nesse caso, eu não iniciei a frase com o pronome interrogativo. Por quê? Eu coloquei antes um vocativo. O que é um vocativo? É um chamamento, né? Eu chamei kids, where are you? Crianças, onde estão vocês? Certo? Esse nominho aqui, kids, não faz parte da pergunta. Então, ele não é contabilizado como pergunta, ok? De toda forma, o pronome interrogativo vai estar iniciando a parte da pergunta. Desculpa, passei aqui a página. E na segunda, where were you dancing last night? Onde você estava dançando noite passada? Então, se eu perguntei com onde, obviamente a resposta vai ser o nome de um lugar, certo? E temos aqui a estrutura. Pronome interrogativo, verbo auxiliar, sujeito, verbo principal e o restante da frase, né? O complemento, com o ponto de interrogação sempre. Aqui eu poderia colocar um vocativo, como eu coloquei aqui, nessa primeira frase? Sim, eu poderia estar falando com determinada pessoa, David, por exemplo. David, where were you dancing last night? David, onde você estava dançando noite passada? Temos aí alguma palavra cognata? Sim, nós temos a palavra dancing. Dá para entender que é dançando, ok? Vamos passar para a próxima. When. When é a palavra quando. Se eu pergunto quando, obviamente eu estou perguntando sobre tempo. When will you come back, to school? When will we come back to school? Quando nós voltaremos para a escola? Pergunta com when, que é quando, resposta vai ser um tempo, mês que vem, apenas depois das férias, certo? Então, sempre teremos aqui uma resposta de tempo, ok? E a segunda frase, when do you exercise yourself? Quando você se exercita? Também iniciamos aqui com a palavra interrogativa, em seguida verbo auxiliar, sujeito, verbo principal, complemento, ponto de interrogação. Eu sempre vou estar repetindo para vocês fixarem bem qual é a estrutura dessas frases interrogativas com pronome interrogativo, ok? Temos aí alguma palavra cognata. Apesar de school a gente conhecer, né? Todo mundo sabe que é escola, mas ela não parece tanto com o nome escola, né? School, talvez não, alguém que nunca tenha visto a palavra não saiba que é escola. Nós temos aqui exercise, né? Exercício, parece exercício, exercitar, então ela é cognata. Temos aqui a palavra come, certo? Parece com o nome come, na verdade é igualzinho, né? Come do verbo comer. Só que nesse caso ela é falso cognato, certo? Ela parece com o nome come, mas não é. É o verbo voltar, tá? Why. Why pode ser o porquê separado sem acento e o porquê separado com acento. Qual é a diferença desses dois porquês no português? Graças a Deus no inglês a gente só vai ter um para pergunta e um tipo para resposta, certo? Porque separado, sem acento, ele inicia a pergunta. Por exemplo, aqui na frase número 1. Why do you like technology? Por que você gosta de tecnologia, certo? Eu iniciei a pergunta com a palavra por quê. Lembrando que o why, né, porque ele é utilizado para perguntar sobre um motivo, razão, circunstância, né, pedindo algum tipo de explicação. E no caso do porquê separado com acento, é quando ele vem no final da frase, certo? Geralmente a gente diz uma afirmação, coloca ponto e pergunta o porquê, né? Everybody's at home. Why? Todos estão em casa, afirmei. Aí pergunto, por quê? Então, esse porquê do final da frase, ele é separado com acento, tá bom? Só uma aulinha aí de português para ajudar, certo? Mas o why, veja que ele é escrito do mesmo jeito, independente de estar no início da frase
ou com ponto e finalizando a frase, certo? Aquele porquê sozinho. Palavras cognatas, nós temos aqui technology, que é tecnologia, né? As outras não se parecem com o português. How. Observe que essa não começa com WH. O W veio aqui para o final, tá bom? How é a palavra como. Ele serve para perguntar sobre algum tipo de sentimento ou sensação, ok? Por exemplo, how are you, Diana? Como você está, Diana? O how aqui está perguntando sobre o sentimento, né? O como ela está se sentindo. É aquela perguntinha que você sempre faz para as pessoas. Oi, fulano de tal, como você está? Como vai? Certo? Então vai ser perguntado aqui em inglês com a palavrinha how. E aqui, how is the pizza? Como está a pizza, né? Em que formato? Qual a sensação que você está tendo ao comer essa pizza? Ok? Então, iniciando aqui também a pergunta, a palavrinha how. O how, ele pode formar muitas outras palavras interrogativas, certo? Eu vou dar só um exemplo, que é o how many, certo? Peguei o mesmo termo aqui, how, e juntei com uma outra palavrinha, ok? A palavra many, que ela sozinha, ela pode significar muitos, muito, muitos, muita ou muitas, certo? Só que não tem como eu perguntar como muitas, né? Não tem lógica. Então, se eu pergunto sobre muito, que no caso da ideia de quantidade, eu vou perguntar quantos ou quantas, certo? Esse how many, ele é utilizado para perguntar sobre quantidade de objetos contáveis. O que é um objeto contável? É algo que você consegue contabilizar, certo? Por exemplo, um dedo, 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos. Uma estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas. Sempre que eu conseguir numerar aquele determinado termo, né? Aquele determinado objeto. Quando eu falo objeto, pode ser pessoa também, né? Porque eu posso contabilizar pessoas. Ele é um objeto contável, ok? E a pergunta para saber a quantidade vai ser utilizada com how many, certo? A primeira frase, nós temos aqui, how many shorts do you have? Quantos shorts você tem? Nesse caso aqui, eu posso contabilizar o termo short? Posso, eu tenho 1 short, 2 shorts, 3 shorts, 4 shorts, né? Dá para contabilizar, então eu faço a perguntinha com how many. How many são 2 palavras, só que quando a gente traduz vai se transformar apenas em uma, que é quantos, certo? Tem alguma palavra cognata nessa frase? Não, porque, enfim, short é um termo estrangeiro que a gente usa na nossa língua, certo? Então veja que a escrita é igual à do inglês. How many days are you gonna be at home? Quantos dias vocês vão ficar em casa? Certo? How many também pergunta sobre a quantidade. Quantidade de quê? De dias. Eu posso contar os dias? Posso. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 30 dias, 60 dias, né? Nós não sabemos quantos dias vamos ficar em casa. Então, temos aí a quantidade, certo? Utilizando o termo how many. Certo, pessoal? Tem alguma palavra cognata aqui? Days. Dá pra gente entender que é a palavra dias e apenas, certo? Então, este é o conteúdo. Espero que vocês tenham compreendido. Lá no Google Classroom vai ter uma pequena atividade para vocês, certo? Tchau, tchau, pessoal. Goodbye. See you next class.